Introvertido é aquele que fala pouco. O introvertido é aquela pessoa que gosta de ficar mais tempo sozinha, sabe? Ai, mas você não pode ser introvertido, você fala tão bem. Projeto, cavaleiros que já ouviram um monte de desinformação sobre introversão e extroversão. Agora a gente vai entender a relação sujeito e objeto e acabar de vez com esses estereótipos. Não é um trabalho fácil, hein? Porque é tanto tempo construindo informações que não são corretas sobre isso. Primeiro, a gente vai esquecer tudo o que foi falado anteriormente. Introversão e extroversão não tem nada a ver com socialização. Segundo, existe uma diferença entre introversão social e cognitiva. A introversão social é aquela que pertence ao senso comum e que as pessoas habitualmente falam. O introvertido é tímido. O extrovertido é aquele que vai pra festa, fala muito e gosta de conversar. O senso comum tá errado? Olha, o senso comum propõe algumas coisas que nem sempre fazem muito sentido. Portanto, vamos para as definições da psicologia, da psicanálise, da psicologia analítica com relação a isso. Não apenas dessas áreas, mas até mesmo da filosofia. Eu sei que pra quem tá fora da área pode parecer um pouquinho complicado, mas fica tranquilo, você vai entender, tá? Só presta atenção. Veja bem, você precisa entender que existe um sujeito e que existe um objeto externo. O sujeito é você, eu, uma pessoa individual. E o objeto externo é tudo aquilo que tá fora desse sujeito, ou seja, fora de você. Só que esse objeto externo não é único, ele é diverso, é variado. E cada tipo de introvertido e de extrovertido vai ter uma relação com esse objeto externo. Existem 4 objetos externos principais: as possibilidades externas, os dados factuais, os valores externos e a realidade em si, material, física, tocável, visualizável. Logo você vai entender sobre cada um deles, mas calma lá. Primeiro a gente tem que ir ao ponto central. E o que vai ser então essa introversão e extroversão? Ai, você tá dizendo aí que é objeto externo e sujeito, mas e como que faz isso na prática? Como é que junta? Que bom que você perguntou. Até fiquei tímida agora. Tão gentil querendo conhecer mais sobre esse assunto, até fiquei feliz demais. Então, o sujeito introvertido é aquele que tem uma resistência ao objeto externo, enquanto o sujeito extrovertido é aquele que se move ao objeto externo. Tá, mas de novo, o que isso quer dizer? Meu Deus do céu, você fala tanta coisa difícil que não faz sentido, eu não tô entendendo nada. E você ainda quer que eu fique escutando. Eu tô mais calma, tá? Existe um objeto externo, ele é incontestável, e a gente tem o introvertido e o extrovertido. É a relação de cada um desses sujeitos com esse objeto externo. Vejam só, você sabe aquele gambazinho que corre atrás da gata desesperadamente e ele pensa que ela é uma gambá? Então, esse gambá é uma boa representação do extrovertido. Ele tá correndo atrás do objeto externo. Pensem que a gatinha é o objeto externo. O extrovertido, ele vê com muito desejo o objeto externo e ele vai na direção dele, sempre se adaptando. É por isso que o extrovertido sempre é mais adaptável, apesar de ser mais instável. Não é instabilidade emocional, mas é a instabilidade de não manter uma linearidade, já que ele tá muito mais propício às mudanças, às adaptações ao objeto externo. É o esquecimento de si mesmo em prol desse objeto que é tão desejado para ele. Agora a gente pode inverter a ilustração. A gata representa o introvertido, enquanto o gambá, o objeto externo. O introvertido teme o objeto externo, ele vê o objeto externo como uma ameaça para si. E por ver ele como uma ameaça para si, ele precisa antes processar esse objeto externo. É o processo de subjetivação. É colocar dentro da cabeça dele esse objeto externo. É como passar uma peneira, sabe? Como filtrar o objeto externo. Por isso que os introvertidos tendem a ser mais lentos. Eu ofendo gratuitamente os introvertidos, isso mesmo, vocês são lentos. Mais lentificados. Lentos. A passos lentos se vai longe. Não é mais um xingamento. Desculpa, eu não tenho bom humor. Eu não sei fazer piada. Apesar de mais lentos, eles são mais constantes, então aí vem o ponto positivo. Eles demoram mais tempo para processar esse objeto externo, porém eles são mais lineares. Uma vez que eles processam, eles mantêm, eles seguem aquela linha, eles estabelecem aquilo. Isso vai ficar um pouquinho mais claro para vocês agora. O primeiro objeto externo é a realidade física, visível, tocável, cheirável, tudo isso. Desse objeto externo derivamos o introvertido e o extrovertido de sensação. O extrovertido vai ser aquele que vai se jogar na realidade. É o tipo de pessoa que quer a realidade material e quer aproveitar a todo custo essa realidade. Não importa muito a reflexão a respeito das coisas. O que importa é
O aproveitamento da realidade tal como é. O ponto positivo desse tipo de pessoa é o senso de realidade, porque eles são muito rápidos na realização de coisas, na adaptação e na resolução de questões externas. Bukowski é um bom exemplo de extrovertido desse tipo. Você percebe que na poesia e na literatura dele existe um senso de realidade muito grande, até uma irreverência. Não é à toa que ele utiliza muita sensualidade, mas não é uma sensualidade romântica, é uma sensualidade crua, tal como é, quase imoral. Do outro lado, você tem o introvertido da sensação, que tem a realidade externa, mas não vai se jogar nessa realidade externa. Vocês lembram da ilustração da peneira? Então, esse tipo de introvertido precisa passar a realidade na peneira. É como se ele estivesse processando a realidade material. Um bom exemplo que Jung dá sobre isso é a arte. Pensem na seguinte ilustração. Existe uma paisagem muito bonita, tá linda, assim, maravilhosa, incrível, com pessoas incríveis. Se pedirem para alguns artistas reproduzirem aquela paisagem, cada um vai reproduzir de uma forma diferente, apesar de ser a mesma paisagem. É óbvio que isso acontece porque cada um destaca a realidade de sua forma, cada um vai perceber uma tonalidade de cor, vai subjetivar aquilo à sua própria forma. E é isso que esse tipo de introvertido faz. Ele processa a realidade, ele fica assimilando a realidade e após assimilar ela, ele estabelece. São ótimos seguidores de rotina, são muito detalhistas, metódicos, estão mais associados a esse senso. Justamente porque eles estão internalizando, colocando dentro de si a realidade, mas não como é, mas conforme eles podem processar. O segundo objeto externo são os significados externos, sociais. Não tem como entender isso sem compreender a persona, aquela camada mais superficial da psique. A persona, bem como o nome diz, é uma máscara. E antes que vocês digam, ai, que falsidade, ai, máscara social, que coisa mais falsa isso, que coisa... Calma, a persona é importante, ela é essencial. O problema é quando ela tá desmedida. Quando o sujeito pensa que é a persona, o papel social, ou quando ele é tão inapto que sofre na sociedade, que sofre socialmente por não conseguir se adaptar. E esse é um ponto bem importante, porque o extrovertido desse tipo se move para esses significados externos, para a ocupação desse papel social, a depender da cultura, do ambiente, micro, macro, social. A partir da leitura desses significados exteriores, ele consegue determinar o que é bom e o que é ruim, o que tá certo e o que é errado. Não necessariamente ele vai ser uma pessoa boa. Nenhum desses tipos está relacionado ao caráter, mas ele dá um significado a si mesmo. A sua identidade está muito mais pautada no externo, naquilo que está fora. Alguns exemplos desse sentimento extrovertido, Tolstói, Mary Moe, são diferentes, porém partilham o sentimento extrovertido. Já o introvertido é o oposto e olha com muita desconfiança para esses papéis, para esses significados partilhados pela sociedade. Não só com desconfiança, como com dificuldade para se adaptar a eles. Algo muito mais próximo de uma persona inapta ou deficiente. Além de que, como eles estão muito próximos da vida interior, dessa vida subjetiva, eles têm uma maior dificuldade de expressividade. Então Jung menciona que é muito comum que eles tenham uma habilidade linguística muito boa. E aí chegamos a Dostoiévski, Shakespeare, ambos com uma habilidade de expressividade linguística absurda. Gosto sempre de utilizar Noites Brancas como exemplo. Sim, eu sei que a gente tá traumatizado até hoje por conta desse livro e dos outros, mas gostando ou não de Noites Brancas, existe uma profundidade explorada num cenário ordinário. Dostoiévski conseguiu transformar uma situação simplista em uma profundidade reflexiva, filosófica e emocional. E aí você vê a habilidade subjetiva desse sentimento introvertido, essa busca identitária tão forte que existe nesse tipo de sujeito. Mas eu vou parar de falar nisso antes que eu não consiga mais parar de falar nisso. O terceiro objeto externo são os dados factuais. Fatos objetivos. Objetivos. Fatos. Construção factual. O empirismo é uma boa representação desse tipo de extroversão. No caso, se faz a construção de fato sobre fato, até que seja possível construir uma fórmula objetiva. Por exemplo, você pega Aristóteles. Há nele uma necessidade de ordenação muito grande. Ele ordena a filosofia e quer saber o que cada coisa é. Para saber o que elas são, ele faz uma construção de fatos. E o pensador extrovertido estrutura o seu processo cognitivo desta maneira, tendendo até mesmo a influenciar
flexibilidade após a construção de sua fórmula, diferentemente do tipo introvertido, que vai ver também com desconfiança esses dados factuais, externos, objetivos. Kant, o filósofo lógico, é um bom exemplo. Ele propôs uma nova forma de ciência, ele contestou a ciência daquele momento, não só um dado foi contestado, ele questionou a forma de se fazer ciência. E esse tipo introvertido tá pegando os dados factuais, desconstruindo eles e reconstruindo, porque ele quer verificar se existe alguma premissa errônea, ele quer ver as bases das coisas para ter certeza do que elas são, mas de forma subjetiva. Então chegamos ao quarto objeto externo, e eu recomendo que você pare aqui mesmo o vídeo, caso você não goste de metafísica, abstrações e de loucura. Porque esse objeto externo é o próprio inconsciente coletivo. Mitologias, contos de fadas, religiões se repetindo ao decorrer da humanidade, mesmo em culturas que nunca tiveram nenhum tipo de contato geográfico. A explicação é, assim como existe um instinto pro corpo, há também um instinto pra psique, pro senso imaginário humano. E esse é o objeto externo, esses símbolos que circundam a mente humana. Esse tipo extrovertido vai estar buscando novas possibilidades. Ele percebe a realidade através dessas possibilidades mentais, intelectuais e imaginárias. Ele olha pra fora e consegue ver esses símbolos que circundam o imaginário na sociedade. Não são um tipo sociável que faz uma leitura boa das pessoas. Não compreendam errado. São símbolos imaginários. Por isso que eles são ótimos criadores, inovadores, criadores de coisas. Entretanto, dificilmente dão segmento às criações que começam, justamente pela característica de mobilidade que a gente comentou sobre a extroversão. O tipo introvertido já faz o contrário. Ele olha com certa desconfiança esses símbolos, esses arquétipos que circundam o imaginário humano. Ele quer compreender de onde derivam cada um deles, qual é a origem, qual é a raiz de todos esses símbolos externos, chegando à essência deles. Você vê esse tipo psicológico em Platão, Schopenhauer, Nietzsche e até mesmo no sonhador. São tipos muito desconectados da realidade material, que buscam a todo custo essa essência inervativa da existência, esse fluxo que guia a humanidade. Olha, guerreiros. Olha aí, gente, conversamos um monte e agora vocês já sabem que existem muitas diferenças entre introvertidos e extrovertidos e não tem a ver com socialização. Vamos matar esse estereótipo. Aliás, vocês já entenderam parte dos tipos psicológicos de Jung. Dentro de cada um desses tipos que eu estava falando pra vocês, existem duas divisões. Mas a gente deixa pra falar sobre isso em outro momento, tá? Se você gostou, dá um coraçãozinho no vídeo, comenta o que mais você quer escutar. É isso.